Olá, gente, tudo bem? Hoje, aula extra de matemática para a gente iniciar o nosso capítulo 8 do livro 3, tá bom? Simetria e operações. Porém, hoje a gente só vai estudar simetria. Primeira coisa, a gente vai descobrir o que é simetria, tá certo? Você já ouviu falar em simetria? É como um reflexo no espelho. Você vai conhecer mais sobre esse assunto nesse capítulo. Aqui na página 27, nós temos duas imagens que são duas obras de arte. Uma de Luiz Sassilotto e uma de Hélio Oiticica, tá certo? Observem aqui essas duas imagens, ó. Essas duas imagens, elas até, às vezes, se a gente parar e ficar olhando um tempinho até agradável, a gente percebe que elas se movem, a gente parece que elas se movem no olhar da gente, né? Aqui no livro de vocês, faz a seguinte pergunta. Você sabe o que é uma obra de arte? Você já viu pessoalmente o trabalho de algum artista? Quais são as semelhanças e as diferenças entre as figuras utilizadas pelos artistas em cada uma das obras desta página? Você vai observar e vai colocar as semelhanças e as diferenças, tá certo? Tia, o que é que isso tem a ver com simetria? Aqui no livro de vocês, nós vamos falar sobre a simetria da seguinte forma. Se eu tenho um pedaço, tem uma casa, vamos supor que eu tenho uma casa da seguinte maneira. Aqui eu tenho esse pedaço. Se eu quero fazer outro pedaço da mesma forma na simetria, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer igualzinho ao que tá aqui, ó. Mesmo tamanho, do mesmo lado, é como se fosse um reflexo, tá bom? É como se aqui refletisse o que está aqui embaixo, tá certo? Tem que ter sempre o mesmo formato, os mesmos tamanhos, as mesmas dimensões. Simetria é algo quando a gente separa aquela parte da figura, metade, ela fica idêntica. É como se eu estivesse separando ao meio o meu rosto e fosse idêntico, tanto desse lado quanto desse lado, ou qualquer outro tipo de figura, tá certo? Na página 28, nós temos o seguinte. Pense, você consegue transformar um quadrado em um retângulo? Destaque o quadrado do material de apoio e posicione sobre o contorno abaixo, sem colar. Encaixou bem direitinho, certo? Agora, use a dobradura apenas com um ou dois cortes com uma tesoura sem ponta para transformar o seu quadrado em um retângulo. O que é que você vai fazer? Aqui no livro de vocês, você tem um quadrado, né? Você vai transformar esse quadrado do material de apoio em um retângulo. Basta fazer apenas um ou dois cortes, tá certo? Prestem bastante atenção. Aí você vai colar aqui em cima, tá certo? Destaque agora o retângulo do material de apoio e note que ele é igual ao que está desenhado abaixo. Confira posicionando um sobre o outro sem colar. Você vai colocar o retângulo depois, bem aqui em cima, ó, desse material, tá certo? Dessa linhazinha aqui, lá do material de apoio. Nós vamos trabalhar muito com o material de apoio hoje, tá bom? Na página 29, vocês vão fazer o seguinte. Siga as orientações para transformá-lo em um quadrado. Esse aqui você não vai colar aqui não, tá? Primeiro, comece cortando exatamente o vértice, dobre o lado menor sobre o lado maior. Prestem atenção que bem aqui vem mostrando bem direitinho como vocês devem fazer. Vocês vão seguir o passo a passo, 1, 2, 3 e 4, para poder fazer dessa forma, tá certo? Depois você vai colar o seu quadrado, ajustando dois de seus ângulos sobre o retângulo da página anterior. Depois que você ajustar aqui o quadrado todinho, você vai colar aqui, tá bom? Só depois que você ajustar. Depois você vai colocar a diferença entre os retângulos e os quadrados e a semelhança entre os retângulos e os quadrados, tá bom? Prestem bastante atenção. Na página 30 e 31, vocês vão continuar utilizando o material de apoio de vocês para realizar algumas atividades aqui, ó. Você vai dobrar os quadrados que tem lá no material de apoio. Tem 4 quadrados para essa primeira atividade. E aí você vai dobrar e colocar de várias formas aqui na página 30, tá certo? Na página 31 tem 4 retângulos que vocês vão também destacar e dobrar e botar aqui, tá certo?
Na questão C da página 31, você vai precisar dos quadrados do item A de tintas de 3 cores diferentes e de 3 palitos, um para cada cor. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar os palitos e os retângulos, ó. Veja o exemplo do que você vai fazer. Vou mostrar em uma folha de papel, mas você vai fazer isso em todos os 4 quadrados que colou. Vai colocar aqui, ó, em 4 quadrados que você colou, tá certo? A tarefa de vocês é fazer uma obra de arte, tá bom? De acordo com o que tá mostrando aqui com a dobradura e com os pinguinhos das tintas, tá certo? Quem não tiver tinta guache não tem problema, você pode fazer depois, tá certo? Quando você tiver tinta em casa. Aqui tá falando sobre a questão das dobraduras dos quadrados. Em quais delas você teve uma figura simétrica? Você vai observar os quadrados que você fez e depois você vai responder essa questão aqui, tá bom? Do item D da página 32. Na página 33, nós vamos falar sobre o eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É a linha onde a gente separa a figura e ela fica de forma simétrica. Vamos supor que eu separei essa figura aqui, ó, bem aqui no meio. Esse aqui é o eixo de simetria, tá certo? Se eu pegar um quadrado, e dividir ele bem aqui no meio, ó, dessa forma, essa minha linha é o meu eixo de simetria, tá certo? Se eu dividir outro quadrado bem aqui, ó, ficou quase um retângulo, mas tudo bem. Se eu dividir ele bem aqui nesse meio, ó, aqui é a minha linha de simetria, tá certo? O meu eixo de simetria. O quadrado tem 4 eixos de simetria. Observem aqui, ó, vocês vão fazer a linha das dobras que fez nos quadrados, tá certo? Com o quadrado que vocês fizeram, vocês vão fazer 4 dobraduras diferentes, vão dobrar em 4 jeitos diferentes. Aqui vocês vão passar o eixo de simetria em cada um dos quadrados, tá bom? No item E diz o seguinte: observe as dobraduras do retângulo. Em quais delas você teve figuras simétricas? Aí você vai observar lá na dobradura que você fez no retângulo e você vai ver quais foram as que você teve obteve figuras simétricas, tá bom? O retângulo tem apenas dois eixos de simetria. É um na horizontal e um na vertical, tá ok? Agora, você vai observar aqui na questão 2 da página 33, as figuras, e você vai circular a que é simétrica, tá certo? Caso não seja simétrica, marque na figura que não torna simétrica, tá certo? O que é que não faz ela ser simétrica. Na página 34, você vai observar as figuras, vai pintar de acordo com o que está mostrando aqui, ó, para elas ficarem simétricas. Você vai pintar a mesma quantidade que tem de um lado, vai pintar do outro. Observem das mesmas cores também, tá bom? Na quarta questão diz o seguinte: será que essas figuras têm eixo de simetria? Se tiverem, utilize a régua para traçá-lo. Você vai passar um traço na figura e vai ver se ela tem ou não o eixo de simetria, se ela fica igual aos lados. Se eu passar a linha no meio, e ela vai ficar igual dos dois lados, tá certo? Tem uma figura que não fica. Observe a imagem da obra do artista brasileiro Maurício Nogueira. Quais figuras planas foram representadas na obra? Você vai observar quais são as figuras planas. O que são as figuras planas? Círculo, retângulo, triângulo e quadrado, tá? Não esqueçam disso. Trace uma linha reta sobre a imagem de modo a dividi-la em duas partes simétricas. Você vai passar o eixo de simetria nessa imagem aqui, para ela ficar simétrica, uma igual à outra. Na página 35, você vai destacar os adesivos do material de apoio e fazer o que se pede. Cole no quadro 1 a figura que tem um eixo de simetria, no quadro 2 a figura que tem 2 eixos de simetria, e no quadro 0, a figura que não é simétrica. Depois, trace os eixos de simetria utilizando uma régua. Prestem atenção, porque
tem uma figura que ela não é simétrica, que ela não fica igual dos dois lados. Então, você tem que prestar atenção quais das figuras vão ficar iguais dos dois lados e quais das figuras têm dois eixos de simetria. É como se eu passasse assim, ó, uma aqui e outra aqui. Então, ela vai ter dois tracinhos, tá certo? E vai continuar simétrica, tá bom? Prestem atenção. No item B, destaque os adesivos do material de apoio, cole-os à esquerda e à direita da linha verde, de maneira que um dos lados de cada figura fique encostado na linha tracejada. O que é que acontece? Você vai colar as duas partes, dois lados, para encostar nessa linhazinha aqui tracejada que tá mostrando para vocês, tá bom? Uma de um lado e a outra do outro. Cuidado porque tem que ficar simétrico, tem que ficar os dois lados iguais. Não cole nada antes de você verificar se está realmente de forma simétrica, tá certo? Essa é a dica que a tia dá pra vocês. Não cola nada até você verificar que tá realmente igualzinho, simétrico. A linha verde, nesse caso, funcionou como um eixo de simetria. Dizemos que as duas figuras são simétricas entre si, ou seja, uma é simétrica à outra. Milene está usando um espelho para obter uma figura simétrica ao seu desenho. Observem aqui, ó, que ela fez o desenho, colocou o espelho bem aqui do ladinho. E aí ela está observando a simetria do desenho que ela fez. Na página 36, você vai observar a relação do formato e ao tamanho da seta do seu reflexo. O que é que você está achando? O que é que você observa? Aí você vai anotar. A seta e o seu reflexo no espelho são figuras simétricas entre si. O espelho ocupa o lugar do eixo de simetria. Quando a gente coloca o espelho assim do ladinho, é como se ele ficasse como se fosse o eixo de simetria. Você pegar o espelho na sua casa, colocar o espelho bem aqui no seu rosto, vai aparecer como se tivesse a outra metade do seu rosto desse outro lado, tá certo? O que você pode dizer a respeito da posição das retas? Aí você vai observar se está ao mesmo lado ou não, se está invertido ou não, tá certo? Na questão 8, você vai desenhar figuras simétricas das figuras dadas a seguir com relação ao eixo vermelho. O que é isso? Se a figura está desse lado, você vai desenhar a mesma figura desse lado. Se está para cima, vai desenhar para baixo, ó, o eixo de simetria, ó. Aqui é onde divide, tá certo? Ó, aqui tá o eixo de simetria bem aqui desse lado, você vai desenhar desse. Se tá aqui em cima, você vai desenhar abaixo, tá bom? Nas malhas quadriculadas a seguir, desenhe o que se pede. Depois, trace um eixo de simetria e desenhe a figura simétrica. A letra inicial do seu nome, como a letra Q da atividade anterior. Você vai observar aqui, vai desenhar a letra inicial do seu nome, bem aqui, ó, nos quadradinhos, tá certo? Observem que aqui é a letra Q. Aqui você vai desenhar a letra, primeira letra inicial do seu nome. E aí depois, você vai traçar o eixo de simetria bem no meio, tá bom? De cada uma das figuras. E no item B, um algarismo de 1 a 9. Qualquer algarismo de 1 a 9. Você pode colocar até o 0. A tia vai mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, aqui a tia desenhou como se fosse o 0. E aí você vai passar aqui, ó, o eixo de simetria, que é a linhazinha no meio, tá bom? Parte bem no meio, tá certo? Se for 5 quadradinhos, parte 2,5 para um lado e 2,5 para o outro, tá bom? Não tem problema algum. Na página 37 e 38, que são as duas últimas atividades nossas de hoje, você vai completar os desenhos a seguir de forma simétrica. Vai fazer a outra metade do desenho, ó. Se tem aqui a casa, tá a metade da casa, vai fazer a outra metade do mesmo jeitinho, tá bom? Na página 37, nós temos aqui um exemplo de uma atividade para você fazer uma folha de papel, tá certo? Você vai desenhar um pedaço de metade de um desenho, aqui no caso, metade de um coração. Você vai fazer e vai colar aqui agora, depois, um desenho, ou então você pode fazer mesmo um coração que tá mostrando aqui no exemplo, tá certo? Não tem problema nenhum. Aí você vai colar aqui, ó. Vai desenhar alguma coisa lá da atividade 10, que é essa questão aqui, ó. Você vai desenhar bem aqui na folha, vai cortar e vai colar aqui a seguir, tá certo? Se você não quiser desenhar nenhum desenho dessa atividade 10 que você fez, se você achar que é difícil, pode fazer o coração, a tia deixa, tá certo? Não tem problema algum. Pode completar com o coraçãozinho também, tá bom?
E aí você faz, recorta da folha ofício ou da folha do seu caderno e cola aqui, tá certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, mas essa atividade é bem fácil, simetria é muito fácil, é muito tranquila, é um conteúdo bem fácil. Por isso que a tia colocou aqui pra vocês toda a atividade de simetria hoje, tá bom? Essa aula extra. Qualquer dúvida, entre em contato, que a tia manda mensagem e ajuda vocês, tá certo? Até nossa próxima aula, quarta-feira.